Bom dia, irmãos. O tema que nós vamos meditar nessa semana é o noivo e a noiva. Neste mês, nós lemos e meditamos sobre o que João Batista falou de Jesus e como ele, de alguma forma, preparou o caminho para que Jesus entrasse na vida do povo de Israel. E esse é também o nosso papel quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, quando elas olham a nossa maneira de ver, a nossa maneira estranha, entre aspas, aos olhos do mundo de viver, nós estamos sendo como João Batista, nós estamos abrindo o caminho para que Jesus se apresente como Salvador. Por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale conosco, o mesmo que falou a João, se nós quisermos ter um ministério tão tremendo e tão frutífero quanto foi o dele. O texto básico da nossa meditação nessa semana está em João 3, 25 a 30. E o último versículo, versículo 30, ele contém uma frase bem conhecida de João Batista a respeito de Jesus. João disse: "Convém que ele cresça e que eu diminua". E essa frase, ela está num contexto de uma revelação tremenda, justamente o tema da nossa meditação. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Se eu não estou enganado, ninguém antes de João Batista fez uma afirmação como essa. Nos evangelhos, somente Jesus e João Batista usam essa comparação. João nesse texto e Jesus quando os discípulos de João foram perguntar a Jesus se os discípulos de Jesus jejuavam ou por que não jejuavam. E Jesus disse a mesma coisa: olha, enquanto o noivo está presente, há festa, há alegria, mas um dia vai ser tirado o noivo, então jejuarão. Depois Paulo também vai se referir ao mistério da união entre Cristo e a igreja quando ele fala do casamento, mas é provável que Paulo tivesse em mente justamente o que João falou e as próprias palavras de Jesus. E no Antigo Testamento nós temos lá no livro de Cantares uma figura da união de Cristo com a igreja, mas também bastante alegórica e de certa forma profética. O que eu estou querendo dizer agora é que a revelação que João teve sobre esse mistério de Jesus e a igreja, como preparação para a vinda do Senhor no meio do povo de Israel, foi uma revelação tremenda, porque o povo esperava o Messias nos moldes dos reis que eles conheciam. Alguém que iria salvar Israel dos seus inimigos e depois receberia a glória que todos os outros reis receberam. Mas Jesus não seria apenas esse Salvador no aspecto terreno, e nem um rei que ficaria distante, separado do povo, lá num lugar de glória, num castelo. Não, ele estava vindo ali naquele momento para estar unido, e unido para sempre com o seu povo, a sua igreja, da mesma forma que um noivo se une à noiva. Então, meditando nesse texto, mais uma vez, o Espírito Santo me lembrou que a igreja pertence a Jesus, ela é a noiva. E isso deve nos encher de temor e responsabilidade no cuidado uns dos outros. Por exemplo, nós não podemos falar mal uns dos outros ou falar mal da igreja de forma geral, porque ela é a noiva de Jesus. Experimenta falar mal da noiva de um homem muito poderoso. Eu não recomendo, Mas nesse caso é ainda mais grave, porque o noivo é o criador de todas as coisas, é aquele que venceu o pecado, venceu a morte e foi exaltado acima de tudo e de todos. Então, muito cuidado quando nós usamos a nossa boca para falar alguma coisa pejorativa da noiva do Senhor. Jesus sabe, como noivo, ele sabe das dificuldades da noiva, ele sabe das nossas dificuldades, dos problemas que existem na igreja, mas apesar disso ele cuida, ele edifica, ele purifica e ele aguarda cheio de alegria o momento de encontrar essa noiva. Segundo ponto é que nós não podemos ser omissos, há uma responsabilidade nossa sobre o cuidado dos nossos irmãos, um cuidado de amor e de serviço mútuo. O nosso trabalho de ganhar e edificar vidas é um privilégio, não é uma obrigação, é uma alegria. O Senhor nos chama e nos capacita para cuidar justamente uns dos outros porque nós fazemos isso em nome dele. Agora, se nós não temos esse desejo, então alguma coisa não está bem, porque o Espírito Santo compartilha conosco o mesmo amor do noivo, que é Jesus pela noiva, sua igreja. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu creio que sim.
Sabe quando tu compartilhas com alguém algo que recebeu do Senhor e na hora aquela pessoa não compreende, talvez até não aceite, mas depois o Espírito fica trabalhando, ela reconhece que aquilo veio de Deus, então ela te diz que aquela palavra, aquele testemunho, aquela exortação, ou às vezes só um versículo ajudou muito ela. Não vem uma alegria, uma satisfação? Vem, né? Por quê? Porque nós sabemos que ajudamos a levar o nosso irmão para mais perto de Jesus. É isso que João Batista diz que sentia. Ele ficava alegre de ver o noivo presente, atuante na comunhão com a igreja. E aí se encaixa mais um ponto, o terceiro ponto, que é o que João Batista diz no versículo 30, nós diminuímos para que Jesus cresça. Parece contraditório, mas quanto mais nós somos usados pelo Espírito Santo na vida de alguém, menor deve ser a nossa importância para essa pessoa. E deixa eu explicar para que ninguém entenda errado isso. Não significa que nós vamos nos afastar ou perder a amizade. Não. A amizade, a confiança, isso vai crescendo quando há um relacionamento saudável entre os irmãos que se ajudam na caminhada. Mas se o nosso trabalho for bem feito, então aquele irmão, aquela irmã amadurece e acaba conhecendo e se relacionando mais diretamente com o Senhor. Já aconteceu, por exemplo, de tu veres alguém que tu ensinasse alguma coisa ou ajudasse numa situação e depois essa pessoa tem uma experiência parecida com a tua e ela diz, olha, Deus me ensinou isso. E não menciona que aprendeu isso contigo, que ouviu de ti alguma coisa parecida. Por que ele faz isso? Será que ele estava desprezando o teu trabalho, o nosso trabalho? Não. Nós somos participantes do processo, como João Batista. Mas o trabalho que realmente marca e permanece é aquele que o Espírito Santo faz lá dentro da pessoa com quem a gente ministra. Ou então, quando esse irmão começa a ser ajudado por outros membros do corpo de Cristo, que é rico, e ele pega o que recebeu de ti, mais o que recebeu por intermédio de outros irmãos e começa a frutificar. Mas ninguém fica sabendo qual foi a tua participação nesse trabalho. Sabe que isso é um teste para nós? Qual é o sentimento que vem no nosso coração? É alegria? É satisfação? Essa é a hora de dizer como João Batista, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua. João Batista não disse essas palavras triste ou como quem estava sendo deixado de lado pelo Senhor ou pelos seus discípulos. Ele disse com alegria, porque ele viu Jesus recebendo a noiva que ele tanto desejava. Aliás, isso me lembra o último ponto que eu mencionei sobre Cantares. É um texto que não está na meditação para o de casa em casa, mas que eu recomendo que os irmãos leiam depois, Cantares 2, de 10 a 17. Um dia desses a Madalena estava lendo a palavra e ela veio me mostrar esse texto e ela me chamou a atenção para a forma como o esposo e a esposa ali no texto de Cantares declaram que aguardam o momento do reencontro, que seria em breve. E nós dois ficamos ali olhando e nos maravilhando com aquele poema do livro de Cantares, porque nós vimos que era uma profecia sobre a vinda de Jesus. E aqui nós não vamos ter tempo para entrar nos detalhes do que está ali naquele trecho do livro de Cantares, depois vocês olham, mas, por exemplo, fala sobre a chegada do verão, como lá em Mateus 24, 25, florescimento da figueira, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e quando vocês leem, vocês vão ver isso, é que se de fato nós somos a noiva de Cristo, se estamos cheios do seu Espírito, o nosso coração vai arder pelo dia do encontro com o Senhor. Não tem nada que possa competir com esse desejo dentro do nosso coração. E à medida que aumenta o nosso amor pelo Senhor e quanto mais nós vemos que esse dia se aproxima, nós cada vez damos menos importância para os planos e alvos que temos nesse mundo e começamos a olhar para os céus. Também vai embora a preocupação, o medo e até o desejo de ter ou experimentar as coisas boas e lícitas que recebemos do Senhor aqui, porque tudo agora se resume a uma coisa: nosso lugar é ao lado dele, junto com Jesus, onde ele estiver. Creio que esse é o pensamento que deve estar na nossa mente durante esses dias. A todo momento nós somos levados a olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e ficamos às vezes sobrecarregados com tantas preocupações. Então, irmãos, vamos encher o nosso espírito com essa visão, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos encher de óleo as nossas vasilhas, para que nesses dias nós possamos, junto com o Espírito Santo, como está lá em Apocalipse, dizer uma só coisa:
Vem, Senhor Jesus, Maranata, nós queremos, nós desejamos, esperamos com alegria o dia de encontrar o noivo. Que os irmãos sejam edificados e fortalecidos com esses textos da palavra. Meditem, compartilhem e, acima de tudo, pratiquem. Amém.